Olá, meus queridos alunos da escola Manuelito Maia Meireles. Bom dia para vocês. Eu espero que estejam todos bem, com saúde, com coragem, com disposição para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós estamos aqui com o roteiro de número 15, certo? É muito importante que quando você pegar o seu caderninho, você escreva lá no caderno, roteiro 15 e a data de hoje, 19 de maio, certo? Escreva o roteiro 15, a data de hoje, 19 de maio, para poder fazer a sua atividade bem direitinho e enviar a foto para mim, tá bom? Hoje nós estamos iniciando um conteúdo novo, certo? Que nós chamamos de grandes navegações. Mas antes de falar sobre as grandes navegações, eu trouxe uma mensagem para vocês, né, dando as boas-vindas para o dia de hoje. E assim, pessoal, eu entendo que todos nós estamos passando por momentos muito difíceis. Eu sei que tem horas que bate um desânimo na gente. Eu entendo vocês, porque eu também passo por isso. Mas vamos tentar buscar o pensamento, né? Seguir esse pensamento, esse roteiro de vida, que são 3 passos para a gente conquistar os nossos sonhos. Apesar de tudo, nós precisamos continuar sonhando, né? Querer, tentar e nunca desistir. Então, vamos com força e vamos com vontade. Voltando aqui para o assunto das grandes navegações, né? Então, a nossa aula de hoje, nós iremos compreender o contexto em que os europeus viviam nesta época e o que levou muitas sociedades a se lançarem nesse empreendimento das grandes navegações, né? Essas pessoas que iniciaram as navegações a longa distância, tá? Porque navegações em alto mar, elas já existiam, né? Já existiam desde a antiguidade, né? Gregos, romanos, fenícios, egípcios, vários povos fizeram navegação, mas eram navegações a curta distância. E neste período agora, nós estamos falando de navegações a longa distância, navegações que contornam continentes, navegações que descobrem novos continentes, tá certo? Então, nós estamos falando de uma nova modalidade de navegação, que são as longas distâncias, certo? Então vamos contextualizar um pouco este momento que vai surgir as grandes navegações, né? Aqui são imagens que vocês já conhecem. Nós estamos vendo aqui a pintura da Santa Ceia, né, da Última Ceia. Estamos vendo aqui a Mona Lisa. Então, tem relação com o que a gente já estudou? Tem. Nós estamos falando de um período de grande efervescência. Efervescência no sentido de conhecimento, de descobrimento, de inovações técnicas, de criação de instrumentos para facilitar a vida dos seres humanos. Então, antes da gente falar especificamente das grandes navegações, é importante compreendermos as mudanças que a Europa estava passando naquele momento. Então, o momento, né, que a gente está tratando, a gente está falando de um período do século XIV, né, século XV, por volta do ano 1400, um pouco antes de 1400, a gente está falando desse período histórico. Esse período ele foi marcado por transformações artísticas, culturais, científicas, e essas transformações elas modificaram as formas do pensamento da sociedade da época, né?
Quando a gente fala do renascimento, a gente fala de uma mudança de pensamento, é um renascer de ideias, é um movimento de ideias, é um movimento da ciência, é um movimento cultural, artístico, certo? Então, esse movimento, ele vai marcar essa passagem da Idade Média, né, do pensamento medieval para a Idade Moderna. A gente tem algumas ideias do período da Idade Moderna que são contrários a alguns pensamentos da Idade Média, certo? Especialmente quem é o centro de tudo. Na Idade Média, o centro de tudo era Deus. Já na Idade Moderna, o centro de tudo é o homem. Mais aqui avançado, nós temos aqui, pessoal, a representação de um mapa, certo? Esse mapa, ele foi elaborado por um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu. Ele viveu entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. Então a gente está falando do ano de 200 depois de Cristo. Esse mapa, ele representa como eles imaginavam, né, a Europa antes desse período da expansão marítima, certo? Então aqui, né, vocês estão vendo aqui alguns continentes que aparecem, alguns territórios, certo? Aqui vocês estão vendo a representação dos ventos, né? Soprando. Era assim que eles imaginavam como era o planeta Terra. Então vamos aqui. Até o início das grandes navegações, o mundo que os europeus conheciam era o Oriente Médio, né, que são essas regiões da Mesopotâmia, da Fenícia, né, a região da Pérsia, né, aquelas regiões dos povos da antiguidade, né? Eles conheciam o Oriente Médio, o norte da África, que é o Egito, e as Índias, certo? O Extremo Oriente só conhecia por relatos. Já a América e a Oceania eram totalmente desconhecidos. Durante o século XV e XVI, né, 1500, 1400, 1500, exploradores europeus começaram a se aventurar pelo mar desconhecido, especialmente Portugal e Espanha. Os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e de metais preciosos. Até o início do século XV, o comércio de especiarias na Europa era quase todo feito por mercadores árabes e italianos. Então, eram os povos árabes, né, da Península Arábica, que é na região do Oriente Médio. Esses povos é que faziam esse comércio utilizando o mar Mediterrâneo. Então, é como se o mar Mediterrâneo tivesse dono. O mar Mediterrâneo pertencia aos árabes e italianos. Então, eles é que dominavam as rotas comerciais dessa época. Nenhum outro povo poderia utilizar a mesma rota que eles, porque eles já dominavam essa rota. Então, outros países que quisessem fazer rotas comerciais para ir buscar as especiarias na Índia, teriam que encontrar novos caminhos para chegar até as Índias, certo? Então, no caso, Portugal, primeiramente, e depois a Espanha, tiveram que criar uma nova rota de comércio, que não poderia passar pelo mar Mediterrâneo. Vamos aqui. É uma imagem que simboliza muito as grandes navegações. Vocês conhecem essa embarcação? Como é que a gente dá o nome dessa embarcação? Essa embarcação, pessoal, esse tipo de embarcação é chamado de caravelas, certo? É uma embarcação que ela consegue fazer grandes distâncias,
certo? Elas são mais rápidas, são mais hábeis, elas conseguem passar por alguns trechos com mais facilidade sem encalhar, certo? Então, foi uma inovação da época a criação das caravelas. Os europeus desenvolveram uma tecnologia de navegação que permitiu a realização de grandes viagens marítimas. No entanto, os medos em relação ao mar eram muitos. Porque assim, pessoal, esses povos, eles conheciam curtas distâncias. Essas longas viagens nunca tinham sido feitas por outros navegantes. E aqueles que tentavam fazer essas grandes viagens acabavam não retornando para poder contar o que encontraram no meio do mar, vamos dizer assim, né? Então, a necessidade da expansão marítima feita parte de algumas coroas europeias, principalmente nos séculos XV e XVI, caracterizaram a era dos descobrimentos. Então, nós estamos aí entre o século XV e XVI, né, anos de 1400, 1500, vamos viver a chamada Era dos Descobrimentos. Impulsionou avanços tecnológicos nos materiais e como eles eram utilizados para a instrumentação da navegação. Sabe-se que Portugal, já que é banhado por mar, por todo o seu território, desenvolveu a ciência náutica através de escolas de navegação, como a escola de Sagres. Então, tinha uma escola especializada para aqueles que desejavam ser navegadores, para aprender a manejar os instrumentos, para aprender a dirigir, né, a guiar as navegações, né, no caso aqui as caravelas, para ensiná-los a fazer uso dos mapas. A Escola de Sagres, um lugar de conhecimento e compartilhamento de experiências entre navegadores da Europa e do Oriente. As coroas eram as principais impulsionadoras, né? Os reis é que impulsionavam essas grandes viagens. Dentre as inovações tecnológicas da época, temos a bússola, o astrolábio, a pólvora e as caravelas. Então, aqui, olha, eu oriento a vocês a fazer a análise da página 94 e 95 e tentar identificar os principais perigos enfrentados nas viagens das grandes navegações. Será que eles encontravam alguns perigos, pessoal, quando eles faziam essas navegações? Tinha motivo para ter algum medo? Então, pessoal, a partir dessa imagem aqui e da imagem da 95 também, enumere aí no seu caderno, né, e responda também as perguntas da página 95. Quais eram os medos? Será que esses medos eram reais ou será que esses medos eram imaginários? Quais seriam os medos reais que realmente a gente deveria temer ao enfrentar esse alto mar? E quais seriam os medos imaginários, né? Os perigos imaginários? Façam essa reflexão e faça a atividade no seu caderno. Nós temos também aqui 2 vídeos muito legais, um falando sobre as grandes navegações, o outro também reforçando, né, o que a gente chama de expedições, que eles iam, a cada ano que passava, os navegadores avançavam um pouco mais nas distâncias. Eles não faziam uma viagem direta, olha, eu acho que eu vou hoje para a África, e pum, chegava na África. Não, eles iam contornando, indo de ilha em ilha, de território em território, até conseguir alcançar o objetivo deles. O nascimento do mundo moderno, né, nós estamos estudando eventos que ocorrem dentro já da chamada Idade Moderna. Então, nós estamos vivendo um mundo moderno. Está relacionado a transformações no modo de pensar das pessoas da época, e isso justificou o início das grandes navegações.
A partir dessa reflexão, escreva no seu caderno o que significa ser moderno. Ser moderno hoje tem o mesmo significado empregado na Europa no século XVI? Será que o que a gente considera ser moderno hoje é a mesma coisa que aquelas pessoas que viviam no século XVI pensavam o que era ser moderno? Quais maiores dificuldades existem nos dias de hoje para se deslocar em grandes distâncias? Qual é a maior dificuldade hoje que a gente encontra para se deslocar em grandes distâncias? Pense em algo muito revolucionário para você. Pensou? Responda. Quais impactos esse fato gera ou gerou na vida das pessoas? Porque todas as descobertas, todas as inovações, elas geram mudança na vida das pessoas, né? Então, o segundo passo aqui da nossa aula é leitura e resolução de atividade. Vocês vão fazer a leitura da página 94, 95, 96, 97, certo? Depois disso, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 108. Na página 108, vocês vão encontrar atividade. A atividade que vocês vão responder da página 108 é apenas a questão 1 e 2. E aí depois vocês vão copiar essas 4 perguntinhas aqui no caderno de vocês e vão responder. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o nosso roteiro de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Então, um bom dia para vocês, bom trabalho e vamos continuar firmes e juntos. Tchau, pessoal!